Senhor presidente, Mário Delbrando, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, agradecendo os vereadores que me cederam o tempo, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, com destaque para o nosso querido ex-vereador Braz Roncaglia. Saúdo o senhor e a senhora que nos honram com audiência em seus lares. Não se apavorem que não vou fazer uso de todo o tempo, evidentemente. Eu poderia, senhores vereadores, o senhor e a senhora que nos honram com audiência em seus lares, fazer hoje aqui um discurso de afrontamento com os documentos que disponibilizo. Porque, como prometi ao vereador Ivanates, compraria o desafio que ele fez de que o governo tem que dar uma explicação acerca do affair, que responde pelo nome de 20 milhões a juro zero do Badesc. Mesmo porque esse assunto foi um vendaval na administração perante a comunidade, que, com razão, não reconheceu e nem poderia reconhecer a possibilidade de que se fosse perder alguns valores a título de juros, que não é 8 milhões, que não é 9, que não se sabe quanto que é. Porque os empréstimos que nós autorizamos aqui, o Poder Executivo a contraí-los, eles vão acontecendo na medida em que as obras vão também acontecendo. Então não há a menor possibilidade de projetá-los nestes números que foram projetados. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para definitivamente colocar uma pá de cal nesse assunto e, concomitantemente, dar uma satisfação à sociedade e também dar uma satisfação aos vereadores de oposição. Começo com o ofício encaminhado pelo prefeito Napoleão Bernardes em 12 de novembro de 2014, dirigido ao presidente do Badesc, Wellington Belic, no sentido de buscar a prorrogação do empréstimo Badesc juro zero. E vou lê-lo. Com certeza você que está em casa não tem condições de acompanhar o que está escrito. Cumprimentando cordialmente com referência ao contrato, está aqui a numeração do contrato, denominado Badesc juro zero, firmado entre o município de Blumenau e a Agência Fomento do Estado de Santa Catarina, encaminhamos solicitação de prorrogação do prazo de utilização de recursos disponibilizados através desta operação por mais 12 meses. Isso, senhores vereadores, em 12 de novembro de 2014, antes de exaurir-se, antes de esgotar-se o prazo respectivo. Então, o governo não estava brincando com coisa séria, estava cumprindo com a sua função. Fez o requerimento. Este requerimento, senhores vereadores, e o senhor e a senhora que está em casa, aportou no Badesc. Por gentileza. Aqui, bem no começo tem ali, ó, já um documento do Badesc. Proposição operacional. Aí, foi dito que o ofício do prefeito foi recebido, e que propõe, e quem propõe? A procuradora do Badesc e todos os servidores responsáveis por aquele departamento propõem que seja prorrogado o prazo de liberação do recurso de contrato em pauta para 31 de 12 de 2015. E aí vem, ó. Após a aprovação, deverá ser emitido o aditivo contratual e providenciado o seu registro no CADIP. Este documento
foi fornecido pelo Badesc. Então, o ofício solicitando a prorrogação aportou no Badesc. Agora vem o principal, senhores vereadores. Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc. Primeiro termo aditivo ao contrato de empréstimo Badesc Cidades. Tem a numeração que corresponde. Celebrado em 26 de 12 de 2013 entre o Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Blumenau, com interveniência do Banco do Brasil S.A., para nele promover as seguintes alterações. Senhores vereadores, por gentileza, o senhor e a senhora que está em casa, o plenário, por gentileza. 1. Cláusula 9. Prazo de utilização do recurso passa a ter a seguinte redação substitutiva. O prazo de utilização do recurso no presente contrato os recursos do presente contrato deverão ser utilizados pela Prefeitura até a data de 31 de 12 de 2015. Florianópolis, 21 de novembro de 2014. Então a prorrogação foi autorizada antes do término do ano. E aí quem assinou? Wellington Roberto Bielik, diretor-presidente do Badesc. Carla Sobiek, advogada procuradora do Badesc. Interveniente Banco do Brasil, Sérgio Juliano, gerente-geral. E a Prefeitura Municipal de Blumenau. Então, em 21 de novembro de 2014, 1 mês e 10 dias antes de exaurir-se o prazo correspondente, a Prefeitura de Blumenau teve prorrogado o prazo para 31 de 12 de 2015 do contrato do Badesc Juro Zero. O Badesc comunicou à Prefeitura através desse expediente, veio pelo fax, lá no comecinho, entre os dois clipes, questão de colocá-lo ali, tem ali, ó, Badesc S.A., 15 de janeiro de 2015, 16 horas e 42 minutos, Florianópolis. Excelentíssimo senhor prefeito Napoleão Bernardes. Senhor prefeito, encaminhamos anexo para seu arquivo uma cópia do primeiro termo aditivo ao contrato 2013-30-27-401, firmado entre essa Prefeitura e o Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, com recurso do Badesc Cidades. Esta é a verdade. Isto é o que aconteceu. E na primeira oportunidade que esse assunto aportou nesta casa, eu fiz questão de dizer que isso não correspondia à verdade que estava sendo dito aqui, e ainda declarei que o prefeito não ia demitir o secretário cuja demissão foi pedida, porque o secretário não tinha culpa. E disse aqui que não era conveniente para o prefeito, como político, comandante de uma cidade, demandar contra o Badesc. Por isso que ele não demandou. Mas a culpa não foi do município de Blumenau. E agora cabe a nós aqui buscar o culpado? Não, absolutamente. Cabe a esta casa se unir, aí que veio o meu desafio ao vereador Ivanato, sem certeza que ele vai concordar conosco, dessa casa se unir, e aqui nós darmos o primeiro passo, para fazer com que o Badesc cumpra aquilo que consta do aditivo. Na marra não, politicamente falando, com diplomacia, buscando o apoio dos nossos deputados. Vereadores Vanderlei de Oliveira, vereador Jefferson Forte e Adriano Pereira, peço a Vossa Excelência que busque o apoio da deputada Ana Paula. Vereadores do PSD, busque o apoio dos deputados Jean Kuma e Ismael dos Santos. Vereador Ivanato, busque o apoio do seu deputado Rodrigo Minotto. Vereador Becker, Ricardo Guider. Vou buscar o apoio dos vereadores do PP. E aí, vamos propor afronto? Não. Vamos propor, aqui vem a minha sugestão agora, humildemente faço essa sugestão, para que a gente se una. E vou propor um requerimento, no sentido de que se gestione, junto ao governador,
ao presidente da Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais, ao presidente do BADESC, no sentido que, diante da documentação anexa, essa que acabei de mostrar para vossas excelências, seja mantido o primeiro termo aditivo ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Blumenau e o BADESC, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, com recurso do BADESC Cidade, denominado BADESC Juro Zero. Era isso que queria pedir a Vossa Excelência. Não quero fazer discurso de afrontamento, não quero cobrar responsabilidade, quero sim que essa casa se una, para, como eu disse, nós darmos o primeiro passo para que seja feita justiça, porque ninguém pode rescindir um contrato unilateralmente. Vamos buscar o cumprimento desse aditivo, vamos buscar o apoio de todas aquelas pessoas que têm representatividade em Florianópolis, em Brasília, em todos os lugares, no sentido de convencer o governo do Estado, a presidência do BADESC, no sentido de que Blumenau possa ter aquelas obras que foram aqui relacionadas, feitas com empréstimo da BADESC com juro zero. Aí sim, estaremos cumprindo o contrato e estaremos fazendo justiça ao povo, que não merece pagar juros, não da forma que foi aqui colocada, mas qualquer juro que seja pago. Por quê? Porque a culpa não foi de Blumenau. O aditivo foi assinado, o aditivo foi registrado, o aditivo foi mandado para Blumenau, e a partir do recebimento deste aditivo, Blumenau começou a trabalhar com a possibilidade de que o prazo para a realização das obras fosse exaurir-se, fosse extinguir-se, exatamente no dia 31/12 de 2015. E é por isso que nós não cumprimos as determinações do primeiro empréstimo. Agora, vou registrar mais uma vez, quando o prefeito Napoleão Bernardes mandou o expediente pedindo a prorrogação, nós disponibilizávamos ainda de 40 dias para apresentar os projetos, e não os apresentamos exatamente porque numa semana só o BADESC aprovou o aditivo no sentido de que nós tivéssemos prorrogado esse prazo. Conto então com o apoio de Vossa Excelência, de todos os vereadores, no sentido de que, não que se aprove o meu requerimento, o nosso requerimento, exato nesses termos aqui, mas, senhor presidente, que se formalize um requerimento para que todos os vereadores possam assiná-lo, no sentido de nós encaminharmos para as autoridades respectivas. Aí sim, nós estaremos dando uma demonstração de que essa casa, apesar das divergências, apesar das discussões, apesar da dialética, quando cada um defende os interesses do seu partido, do seu eleitor, na hora que é preciso, nós vamos nos unir. E nós vamos buscar, junto ao governo do Estado, com diplomacia, usando da representatividade que nós temos, usando do valor que Blumenau tem, usando do respeito que Blumenau merece, para que nós possamos ter garantido aquilo que nos foi dado na época do financiamento que foi aprovado por esta casa, sim senhores, do BADESC Zero. Nós temos certeza de que o governo do Estado vai se sensibilizar e vai determinar ao presidente do BADESC que cumpra aquilo que está no aditivo. Repito, não se discute mais quem é o culpado, quem não é. Não se discute mais se a oposição exagerou ou não exagerou. Fez o seu papel e fez como devia fazê-lo. E nós fizemos o nosso como devíamos fazer. E agora estamos fazendo da forma em que esta casa deve fazer, no sentido de buscarmos o compromisso do governo do Estado. Muito obrigado, senhores vereadores.